Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações sobre nos encontrarmos com o Senhor. E não é propriamente o evento, encontro com Deus, mas assim, como que a gente se encontrou com o Senhor. O meu encontro com o Senhor, o Ney sempre fala que foi no dia 28 de dezembro de 1989. Faz tempo, gente. Faz muito tempo. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. O Ney também não. Nós mudamos a nossa vida completamente. E foi algo assim que, quando a gente tem um encontro com o Senhor, assim, algo impactante, gente. Jamais nós seremos os mesmos. Você concorda comigo? Você se lembra do seu encontro com o Senhor? Assim, quando você ouviu, quando você sentiu aquele, sabe, a gente sente o Espírito Santo, aquela alegria, assim, que você não consegue conter. Você se lembra desse dia? Quem se lembra aqui? Amém? E a gente, muitas vezes, a gente pode até pensar que nós iremos somente nos encontrar com Ele num encontro com Deus, como nós iremos ter na semana que vem, ou em uma conferência, ou num curso de teologia, ou somente quando a gente vem na igreja. Mas, na verdade, gente, Ele já nos encontrou. Ele encontrou a você e a mim. E nós precisamos só ser achados por Ele, nos expor à sua presença, sabe, abrir o nosso coração mesmo para o que Ele quiser fazer das nossas vidas. Isso, gente, eu vou falar que não é uma tarefa fácil, porque na maioria das vezes a gente não quer fazer mesmo a vontade, parece que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus, mas não é. E muitas vezes também a gente meio que foge da vontade de Deus, porque nós, nessas horas, a gente está se comportando assim, tipo Adão e Eva, sabe? Que por motivo assim, de vergonha, por causa do pecado, eles achavam que poderiam se esconder de Deus. Quem já pensou assim, de ficar dentro de um quarto para se esconder de todo mundo, se esconder até mesmo de Deus, não querer mais nada? Gente, Davi já disse, no Salmo 139, do 7 ao 12, ele disse assim, para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua presença? Gente, não tem lugar que a gente vá que o Senhor não nos encontre. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Gente, não tem diferença para o Senhor. Ele nos enxerga no escuro, no claro, dentro de uma caverna, dentro de casa. Aonde a gente quiser se esconder, Ele vai nos encontrar. Amém? E a gente deveria, ao invés de ficar com medo de Deus muitas vezes, por conta das nossas falhas, ao invés da gente se afastar de Deus por conta de pecados, a gente deveria se alegrar, saber quem Ele é, ter expectativa no coração. Deixa eu te perguntar uma coisa, e você seja bem sincero, dentro de você, responda, tá? Saber que Deus te vê o tempo todo, te deixa confortável ou te deixa constrangido? Te deixa com medo? Gente, todo tempo Deus está nos vendo. Não tem como a gente fugir da presença dEle, E eu quero te dizer, que se a nossa resposta a essa pergunta, vai definir o nosso relacionamento com o Senhor. Nossas atitudes fora dos ambientes religiosos, fora da igreja, nos define quem somos na presença de Deus. Se a gente é uma pessoa reverente ou se a gente é irreverente. Porque o mais importante, gente, não são as pessoas, nem o ambiente em que a gente está, mas a presença dEle é importante. Eu não sou quem eu sou por causa de pessoas, mas sim por causa dEle. Amém? Você também. Tudo
deve ser dele, por ele e para ele. Todas as coisas que fizermos, gente, nada do que a gente fizer, a gente não tem que deixar escapar assim, os nossos pensamentos da presença dele. Por isso a gente não é definido pelas nossas programações. Gente, o nosso chá é uma bênção? É uma bênção. Não é verdade? Nosso encontro com Deus é uma bênção. Os nossos congressos que nós participamos, tudo isso é muito bom. Nós temos que ir mesmo, temos que participar, a gente tem que buscar Deus, porque quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente cresce. Mas o que me define para Deus é o meu tempo de comunhão com Ele. É como eu vou estar com Ele, o a sós, quando eu estou no meu secreto com Ele. Ele sabe o que nós pensamos, o que eu penso, o que você pensa. Ele sabe de todas as coisas. No Salmo 59, versículo 10, a parte A, diz assim, ó: o meu Deus fiel virá ao meu encontro. Ele sempre vai vir ao nosso encontro. Ele deseja ter esse relacionamento comigo. Ele deseja ter esse relacionamento com você. E hoje eu separei, né, algumas vidas, que é tudo história real na Bíblia, tá, gente? Porque quando eu me converti, na verdade, eu não sei você, mas eu pensava assim que não era de verdade, que nem Adão e Eva. Eu achava que era uma história inventada. Quem já pensou assim? Né? Porque eu achava assim que era uma coisa, né? Era uma historinha inventada. Como que ia existir, né? Alguém veio do nada, assim, né? Adão e Eva, e outras histórias da Bíblia, a Arca de Noé. Eu achava que era algo assim, né? Tipo um filme da Disney, né? Mas não, gente, é real. Toda a história da Bíblia, ela é verídica. Amém? E a gente vai ver assim, ó, gente, que a gente quando se encontra, eu vou falar alguns resultados do nosso encontro com Deus, o que Ele faz para as nossas vidas. Em primeiro lugar, né, quando a gente se encontra com Ele, nós temos liberdade, né? Nós somos libertos. Ó, em Marcos 5:2, a gente vai ler alguns versículos, tá? Eu já coloquei tudo aqui, porque eu não vou ler tudo, para que não fique muita coisa, mas eu quero que você marque aí e vá estudar depois na sua casa, tá bom? Quando Jesus desembarcou, né, desembarcou da onde? Ele estava no mar da Galileia ali, ele tinha acalmado aquela tempestade, aí ele veio ali, né, para desembarcar. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Gente, quando esse homem vê Jesus, né, ele prostra-se diante dele, né, e ele exclama em alta voz, e a gente vê que ele estava assim, né, assim, apavorado. Ele fala assim, né, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Né? E ele estava assim, porque ele estava endemoniado, né? Em Lucas 8:29 diz assim, ó: pois Jesus havia ordenado que o espírito saísse daquele homem. Gente, aquele homem era um prisioneiro nele mesmo, era um escravo dos demônios que estavam ali dentro dele. E quantos de nós, né, já não estivemos nessa situação? Assim, havia uma legião de demônios. Legião quer dizer uma multidão, muitos demônios, né? Dentro dele. Imagina o sofrimento deste homem. A Bíblia diz aqui, ó, até nesse versículo 29, que ele tinha os pés e as mãos, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, quando as pessoas iam fazer alguma coisa por ele, ele estragava tudo, quebrava as correntes, tanto forte que ele era. Você já viu alguém endemoniado? Né? A pessoa fica muito forte, né? Porque não é a pessoa, é os próprios demônios que agem ali. E ele era levado a lugares solitários. Ele vivia, assim, nos sepulcros. Imagina, gente, ele ficava entre os mortos. Ele não queria ver ninguém, ele se machucava todo, ele gritava. E quando Jesus manda aqueles demônios saírem, eles entram nos porcos, que está lá em Lucas 8:33. E toda a manada atira-se ali abaixo em direção ao lago e se afoga. Gente, um milagre aqui aconteceu. Né? Aquele homem foi totalmente liberto. Né? Ele foi
imediatamente transformado. Ele teve um encontro tão impactante com Jesus, que na mesma hora, todo aquele peso, né, porque imagina o semblante dele, como era horrível, né, ele ficou com aquele semblante bonito. Em Marcos 5,15 diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Assim, meu Deus, o que é isso, né? Quem é esse homem que faz essas coisas? As pessoas nem estavam acreditando. Eu queria que você começasse a imaginar um monte de porco, né, caindo no penhasco ali. Imagine essa cena. E que história, gente, que nos inspira. Fala sério, né? Um homem que tinha a vida destruída pelo diabo, por demônios, ao se encontrar com Jesus, foi liberto e salvo. Ele ficou uma pessoa normal, né? Quantas pessoas a gente não vê, quantos andarilhos a gente não vê na rua, gente, que está cheio de demônios. E você pode reparar que eles sempre andam assim, em alguns sacos, assim, sempre levando alguma coisa, parece o jugo mesmo, sabe? Levando a vida inteira deles. O guarda-roupa deles inteiro está naquele saco. A casa deles está naquele saco. Aonde eles pararem para dormir, eles colocam a casa deles ali. Isso é uma prisão. E era isso que o diabo estava fazendo com esse homem, esse gadareno, né? E foi assim que aconteceu também, quando a gente se encontra com o Senhor, né? E assim que acontece quando alguém se rende ao Senhor. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram esse fato, né? E a gente não sabe o nome deste homem, a Bíblia não nos fala, só fala que ele era um gadareno, porque era da região de Gadara. Ali ele vivia naquela região, e a Bíblia diz que antes ele ficava preso em correntes, né? Ele era possuído por demônios, ficava entre os sepulcros, era agressivo, tudo que eu já falei aqui, né? Mas o que aconteceu? Jesus se encontrou com ele. Jesus foi ao encontro com ele e o libertou. E aquele homem foi totalmente transformado. Né? Jesus, gente, ele atravessou o mar da Galileia. Ele desembarcou ali em Gadara, né, para mudar o destino daquele homem. E através daquele homem, muitos outros destinos foram mudados também. Jesus não só mudou o destino daquele homem, mas de pessoas que estavam ao redor dele depois, né? E agora a gente que vê esse homem calmo, tranquilo, né, vestido, limpo, que com uma atenção ouvia Jesus, bebia o que Jesus estava falando, o que Jesus estava pregando ali, né? Ele era um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E a história da libertação do gadareno, ela nos ensina algo importante sobre a nossa trajetória também. Assim como foi com ele, gente, né? Que essa passa a ser uma realidade para todo aquele que tem um encontro com o Salvador. Nós mudamos de vida, nós somos transformados. Talvez a gente, né, não estaria numa situação como essa, mas todos nós não vivíamos de acordo com a palavra de Deus, né? Não vivíamos de acordo com o que o Senhor queria para as nossas vidas. E olha o que aconteceu, gente. Esse homem, ele implora para andar com Jesus. Ele fala assim, me leva, né? Eu quero estar com o Senhor, eu quero, né? Ele queria ser um discípulo ali de Jesus. Mas Jesus, ele faz algo surpreendente. Ele fala para aquele homem falar para todos o que Deus tinha feito na vida dele, né? E o envia, fala assim, não, você vai falar. E esse homem, ele foi alcançado e enviado por Jesus, transformado para falar do amor do Senhor. Assim como eu e você. Será que nós temos falado desse amor? Esse homem, ele falou, a Bíblia diz que, né, em Decápolis, em 10 cidades, ele foi para esses lugares e testemunhou do que Deus tinha falado. Ele foi para o ide do Senhor, que está lá em Mateus 28, 19, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Esse homem foi. Nós que somos libertos e salvos hoje, será que a gente tem feito isso também? Porque havia uma gratidão tão grande no coração daquele homem,
por conta do que Jesus havia feito na vida dele. Gente, a gente não é diferente. Se você se lembra de como você era antes de Jesus, quem se lembra aqui? Gente, a gente pode testemunhar, até mesmo sem palavras, né? Em segundo lugar, né, o segundo resultado daquele que tem um encontro com Jesus, o que acontece conosco, gente? É que nós somos salvos, né? O encontro com Jesus é salvador. E João 4,4, que é uma história muito conhecida também, da mulher samaritana, aquela mulher que foi ao poço ali de Jacó ao meio-dia, porque era uma mulher que ela não podia estar perto das outras, porque ela adulterava, ela era mal vista, né? Uma mulher imoral. Então, olha o que começa em João 4,4, diz assim, ó, era-lhe necessário passar por Samaria. Gente, Jesus, ele faz necessário passar perto de nós, para ter um encontro conosco, porque ele deseja fazer isso conosco. Comigo e com você foi assim. Quantas desculpas aconteceram, né, para que a gente conhecesse a Cristo. Eu já falei para vocês que as pessoas que iam na minha sorveteria lá, elas levavam livros porque elas viram que eu gostava de ler, e me levavam muitos livros, e eu comecei a comer aqueles livros, e a me interessar, eram livros de testemunhos, né? Assim, e aquilo foi me enchendo, e eu fiquei curiosa de quem era realmente o Jesus. Porque eu falei assim, eu conheço Jesus, eu sempre conheci Jesus. Gente, para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, e eu ficava num cantinho da cama, porque eu tinha certeza que Jesus dormia comigo. E eu imaginava assim, Jesus muito grande, né? E eu ficava assim no cantinho para dar um espação para ele, sabe? Às vezes dormia bem assim espremida, porque minha mãe falava que Jesus dormia com a gente, né? Então eu deixava aquele lugarzão, porque eu imaginava Jesus muito grande, né? E eu tinha certeza, não, eu conheço Jesus desde pequena, mas eu não havia tido aquele encontro que impactaria a minha vida, que mudaria a minha vida, que traz transformação. Porque conhecer Jesus, né, ouvir falar de Jesus, quase todo mundo, né, ouve falar, quase todo mundo sabe quem é Jesus, que é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas você ter intimidade com Ele é outra coisa. Então aqui, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Gente, aqui a gente vê mais uma história linda e inspiradora, né? Sobre uma mulher que teve a sua vida moral totalmente restaurada por Jesus. Quando Jesus, ele pede a ela água para beber, né? E por causa das diferenças religiosas, né? Eles eram samaritanos, ela era samaritana, Jesus judeu ali. Eles eram um povo misturado, os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram idólatras, né? Então, os judeus não queriam nem conversar, né, com os samaritanos. E Jesus, ali, ele fala com ela, conversa com aquela mulher durante o dia, né, publicamente, num lugar público. Isso era algo assim que não aconteceria de outra maneira. Mas o Jesus, ele não está nem aí com o que as pessoas vão falar. Ele deseja estar conosco, amém? E Jesus passou por Samaria, se encontrou com ela, para que ela fosse resgatada da vida de pecado. Jesus começou a falar sobre a sua vida, né, sobre a pessoa que ela estava vivendo, né, sua vida pessoal, sua realidade ali conjugal. Jesus tocou nas feridas que ela tinha ali. Falou assim, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria, ele te daria água viva, né? E a mulher, ela pede essa água. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele fala, vá, chame seu marido e volte aqui. E ela diz, não tenho marido. Aí quando ele toca na ferida, né?
fala que ela não tem marido, que ela já teve 5 homens ali, e o homem com quem agora ela vive não era o seu marido também, né? E ela falou para ele: Senhor, vejo que tu és profeta. E a partir desse momento, ela reconhece o Senhor como um profeta. E ela fala: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele explicará todas essas coisas. E Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, é uma das poucas palavras, né, dos poucos lugares que a gente vê Jesus falando abertamente quem ele era para uma mulher, uma samaritana, uma mulher que não era do povo dele, uma mulher que era rejeitada por todos ali. Mas essa mulher, ela não foi somente buscar aquela água que ela ia beber, né? Mas ela encontrou a fonte da vida, a fonte que é o próprio Senhor Jesus, a água viva. Ela se encontrou com o Salvador, ela alcançou misericórdia, e aquela mulher, ela foi transformada, ela mudou de vida, ela se tornou a primeira evangelista aqui da Bíblia. Ela alcançou muitas vidas através do seu testemunho. E olha que interessante, ela que antes estava indo lá no poço ao meio-dia, para escondida, para que ninguém visse, ela foi para a cidade ali de Samaria e contou para todo mundo sobre Jesus. Ela queria falar para todo mundo que ela tinha encontrado Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Ela não aguentou, ela não estava nem aí de quem ela era, ela só queria falar sobre o Salvador que ela tinha encontrado. Olha que lindo, gente, né? E o Senhor também age assim como conosco. Nós alcançamos misericórdia através dele. Nós temos salvação, nós temos vida abundante. E o desejo dele é que nós sejamos tão gratos como essa mulher foi. Você concorda comigo? Que muitas vezes a gente não é grato. Se torna uma coisa tão natural para a gente, assim, tão... Porque deixa de ser especial, deixa de ser tremendo, deixa de ser algo grandioso nas nossas vidas. Sou salvo, né? Gente, que as nossas vidas venham transbordar do amor de Deus e nós sejamos gratos pela nossa salvação. Você percebeu também que nesses 2 casos que eu falei, tanto o gadareno, né, quanto a mulher samaritana, que nem é falado o nome deles, né? O Senhor Jesus envia-os, tipo assim, vocês são evangelistas, né? E eles não resistem, aquele homem não resistiu. O gadareno, ele foi nas cidades e falou, né? E essa mulher também, ela pegou, ela largou o cântaro lá, ela não queria nem mais saber da água natural, ela já tinha conhecido a água viva, e ela foi falar do Senhor Jesus. Gente, nós estamos no ano de frutificação, nós vamos frutificar muito, amém? Porque através das nossas vidas, muitas pessoas podem conhecer o Senhor, né? O Senhor, ele está aqui hoje, para falar aos nossos corações, sobre como nós devemos agir para que vidas venham até Ele, né? Outra coisa, né? Outro resultado do nosso encontro com Deus, do nosso encontro com Jesus, nos traz, é que nós somos curados quando nós nos encontramos com Ele. Marcos 5:27, gente, também fala da mulher do fluxo de sangue, uma mulher também conhecida, e também não é falado o nome dela, né? Vamos ler. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava, olha o que ela pensava, gente. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Ele nem vai precisar saber, né? Imediatamente, quando ela tocou, né, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Gente, é lindo ver a maneira que essa mulher, de como ela agiu, né? Primeiro, ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu ir até ele, mesmo nas condições em que ela se encontrava. Porque, gente, ela era declarada uma pessoa imunda, impura. Porque quando alguém, até hoje, né, os judeus, quando alguém está menstruado ali, eles não podem nem tocar naquela pessoa, aquela pessoa fica separada.
E imagina, ela fazia 12 anos. Não era 12 dias, não era algum tempo, um ano, não. Eram 12 anos aquela mulher estava com fluxo de sangue. Imagina a fraqueza que ela não estava. Né? Imagina como devia estar o semblante dela. Eu imagino ela com olheiras, magra, doente, né? Com anemia. Porque imagina quanto sangue já não tinha saído dela. 12 anos sem parar. Né? Mas ela superou todos os obstáculos e ela avançou e foi até naquela multidão, gente. Por quê? Ela teve fé. Fé é o que é, gente? É a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que não vemos. Ela sabia, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E ela foi. E olha, gente, talvez enquanto ela estava andando até Jesus, ela deve ter ouvido muitas coisas. Pessoas xingando ela, falando que ela era impura, imunda, né? Imagina ela jamais poderia estar num lugar como aquele. E interessante aqui também que Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo, porque Jairo tinha falado para ele, Jairo era um centurião, um líder da sinagoga. O que é um líder da sinagoga? É alguém responsável ali pelo culto. Né? E ele estava ali, tinha clamado ao Senhor Jesus para que fosse na casa dele, para que Jesus curasse a sua filha. Né? E, gente, nesse movimentação toda, enquanto essa mulher vai lá, né, fala, os servos ali de Jairo chegam até eles, falam assim, não adianta, não chame mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. E olha que interessante, gente. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos, não é? Coincidência ou não, que eu não sei, a Bíblia não é nada acontece de coincidência, né? No ano em que nasceu a filha de Jairo, essa doença nasceu nessa mulher, né? E no mesmo dia, as duas receberam vida novamente, porque a filha de Jairo, o Senhor Jesus ressuscitou ela, e essa mulher recebeu a cura. Então ela nasceu de novo ali, né? Conheceu o Senhor Jesus. Gente, eu falo por mim, antes de conhecer a Cristo, a gente vive uma vida assim, por viver, uma vida boa aos olhos, até da gente é boa. Tinha muitos sonhos, claro, muitos sonhos a gente tinha. Eu tinha 22 anos quando eu conheci o Senhor Jesus, mas eu não tinha um propósito maior, eu não tinha vida abundante dentro de mim. Né, a vida eterna. Quando eu me encontrei com Jesus, eu descobri por que eu estava neste mundo. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente descobre verdadeiramente por que nós estamos neste mundo. Não é somente para trabalhar, não é somente para a gente comer, dormir, né, construir, ter alguma coisa. Não. E depois a gente ficar velhinho e morre. Não. Nós temos um propósito em Deus. Nós não estamos aqui por acaso, né? Tem algo muito melhor para nós nessa vida. Nós temos algo para cumprir em Deus aqui. Eu e você, todos nós. Aí você fala, mas tem que ser pastor? Então, não. A gente não precisa ser pastor, pastora, para ter algo, um propósito definido nas nossas vidas em Deus. Aonde Deus nos colocar, nós temos que fazer a diferença ali. Se a gente trabalha numa empresa, nós temos que fazer a diferença na empresa. Se a gente trabalha num hospital, nós temos que fazer a diferença no hospital. Aonde Deus te colocar, se a gente trabalha numa loja, se a gente faz unha, Deus, Ele vai nos usar aonde a gente está. Você concorda comigo? Que todos nós temos um propósito nas mãos do Senhor. E, gente, aqui, Jesus está aqui hoje para curar, amém? Não só as enfermidades do nosso corpo, mas da nossa alma também. Ele está aqui para ressuscitar sonhos, ressuscitar aquilo que há muito tempo está amortecido dentro de você, pode estar morto, já apodrecendo dentro de você, você não quer mais falar sobre aquilo. Quem aqui tocar na hora do manto do Senhor hoje vai ser curado. Amém? Você crê nisso? Ele está passando aqui por nós.
Gente, eu quero isso para nós, para mim, para minha vida também, né? E pode ser que você esteja passando, né? Pode ser que a gente esteja passando por algo que aos nossos olhos parece impossível de acontecer. Parece que nunca vai acontecer, que nunca vai se ajeitar. Mas assim como ele falou com o Jairo, quando o Jairo recebeu aquela notícia, tua filha estava morta, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Em Marcos 5,36, Jesus fala para ele, crê somente. Crê, Jairo, crê. E essa palavra é para nós hoje também. Nós vamos crer somente naquilo que o Senhor fará. Amém? Ele está falando conosco, gente. Agora, quem já ouviu falar dos 10 leprosos? Os famosos 10 leprosos, né? Todo mundo também aqui já ouviu um pouco falar deles. Em Lucas 17 é contada a história deles. Ali, Jesus, quando entra num povoado, 10 leprosos dirigem-se a ele e eles ficaram a certa distância. Por quê? Porque eles eram impuros, eram considerados imundos. As pessoas xingavam eles, eles mesmos gritavam que eles eram leprosos para que ninguém chegasse perto deles. Né? E eles, no versículo 13, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Os 10 ali, imagina 10 homens ali gritando por misericórdia para Jesus. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Quando eles iam até os sacerdotes, é para ver se eles haviam sido curados realmente e que eles poderiam estar no meio do povo, na sociedade de novo, né? E eles, quando eles estavam chegando, né, perto ali, eles viram, nossa, saiu toda a minha lepra, saiu todos eles, você está curado, você também, eu também, né? E ficou aquela alegria, um com o outro, imagina a alegria daqueles 10 juntos ali. Mas um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Gente, um adorador, né, uma pessoa grata pelaquilo que o Senhor tinha feito com ele. Gente, e aqui no 16 fala, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Gente, vocês estão vendo que quantas vezes, né, o samaritano ali, ele é uma pessoa grata, não era uma pessoa ali do povo de Deus, mas tinha uma gratidão no coração. Né? E no 17, Jesus perguntou, eu imagino Jesus falando, né, gente? Ué, não foram 10 que estavam ali gritando para que eu curasse? Por que só voltou um? Onde estão os outros 9? Onde que está esse pessoal? Eles foram curados e se mandaram. Foram, acho que para a casa deles, para a família deles, falar o que tinha acontecido. Um somente voltou para agradecer ao Senhor. E fala sério que nós não temos visto isso acontecer. Na igreja do Senhor Jesus, hoje, nos nossos dias, nós temos visto acontecer casamentos restaurados. Pessoas libertas de vícios. Pessoas curadas por enfermidades. Pessoas que não tinham emprego. Chegaram até o Senhor, pediram um emprego. Jesus deu um bom emprego. Mas agora não tem tempo para ele. Pessoas que pediram alguma coisa para o Senhor e conseguiram algo, mas nunca mais apareceram. Não vieram mais agradecer ao Senhor, não o louvaram mais, não engrandeceram mais o nome dele. Assim como aqueles 9 que eram leprosos fizeram. Muitas vezes nós temos visto pessoas fazerem isso. Gente, aquele leproso que voltou, ele foi liberto e salvo. Os 9, eles foram libertos da lepra. Mas a salvação a gente não sabe se eles tiveram. Então nós precisamos ter um coração agradecido. Ter um coração grato. Não só quando a gente precisa, não só quando a gente está precisando de Deus. Porque aí a gente vem nas orações, a gente clama ao Senhor, a gente pede, clama, ora. Mas e na hora que está tudo bem, que a gente conseguiu os presentes do Senhor para as nossas vidas, nós esquecemos do Senhor, do abençoador? Será que nós estamos querendo só a bênção e não aquele que abençoa? Aquele que nos deu vida através da morte dele na cruz? A gente tem que fazer valer a pena isso nas nossas vidas.
Outro resultado, né, que o Senhor nos proporciona, quando a gente tem um encontro com Ele, é o caráter transformado, né, gente? E essa história de Zaqueu, que também é muito conhecido, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Vamos ver em Lucas 19:2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Gente, o publicano, né, Zaqueu, possivelmente, né, ele era muito conhecido ali na cidade de Jericó, mas nem por isso ele era amado. Muito pelo contrário, né? O ganha-pão dele era ser cobrador de impostos, e ele era alguém, ele não era honesto, ele era muito desonesto. E, gente, ele cobrava mais os impostos. Então, quando Jesus resolve se hospedar na casa dele, muitas pessoas ali mesmo começaram a murmurar, né? Falando assim, como um rabino, né, do porte de Jesus vai até a casa de um publicano, de um pecador desse, ter comunhão com um homem desse, né? E o resultado dessa ousadia de Jesus, de estar ali com Zaqueu, gente, houve uma transformação imediata também na vida de Zaqueu, né? Quando ele fica tão feliz de Jesus estar lá com ele, quando ele deixa Jesus entrar na casa dele. Será que a gente tem deixado Jesus entrar nos nossos lares, nas nossas casas? Né? Será que a gente faz jus às canções que a gente canta? Né? Quantas canções a gente canta, né? Que fala de casa, pode mexer aqui, pode tirar as coisas do lugar, né? Muda as coisas de lugar, né? Entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser. Será que é verdade mesmo? Será que a gente está tão aberto assim para o Senhor, que a gente vai deixar Ele mexer em tudo? E quando Ele mexer e a gente não gostar? Não, Senhor, nesse cômodo não, ainda não. Só nessa parte. Essa parte eu deixo o Senhor mexer. Nessa outra ainda não. Né? Quantas canções nós temos cantado que ainda não é real nas nossas vidas. E nós estamos no caminho certo. Nós precisamos buscar isso, de estarmos, assim, aquilo que a gente cantar, que seja verdade nas nossas vidas. Quando a gente fala Maranata, né? Será que a gente quer que Jesus volte mesmo? Os que não casaram, nossa, mas eu nem casei ainda. Né? A Melissa falava isso quando eu não era casada. Ela falava, nem casei ainda, tem que esperar eu casar, né? Né, gente? E que Jesus não volte agora. E é assim, né? Será que a gente... Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, realmente, né? E talvez você esteja pensando assim, será que Jesus se importa comigo? Eu aqui, né, não sou ninguém, aqui sozinho nesse lugar, né, nessa cidade. Mas, gente, a gente vê um exemplo tremendo aqui, em Zaqueu. Porque o que vemos nesse texto é que Zaqueu estava em cima de uma árvore, para enxergar, porque ele era baixinho, né? Zaqueu na árvore, Jesus na multidão. Isso não foi impedimento para que ele olhasse para Zaqueu, chamasse Zaqueu pelo nome. E o mesmo acontece conosco. Jesus, ele te chama pelo nome, né? Porque ele deseja ter relacionamento com você. Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fizemos, o que nós fazemos, o que nós vamos fazer. Ele sabe os detalhes mais íntimos do nosso coração, os nossos pensamentos. E mesmo assim, ele nos busca e nos acha em meio à multidão. Mesmo assim, Zaqueu, ele foi muito discreto, ele queria ser discreto. Ninguém ia ver ele em cima da árvore, a não ser Jesus. Nada pode impedir o encontro de Jesus conosco. Amém, gente? Eu e você, nós não estamos sozinhos. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Ele vem ao nosso encontro. Nós somos alvos do amor do Senhor nas nossas vidas. Ele nos ama. A gente merece? Não. A gente é ruim de natureza. A gente é ruim. É ou não é, gente? Como a gente é ruim?
mas Ele nos ama. E veja aqui também que Jesus se importa até com aqueles que ficam meio em cima do muro. Só que uma coisa, Ele não vai empurrar ninguém do muro. E se Ele voltar e alguém estiver em cima do muro, vai ficar. Então, gente, Ele se importa com aqueles que estão lá, né, em cima da árvore, do muro, Ele vai chamar. Mas aí é a escolha da pessoa. Nós escolhemos estar com Ele ou não. Em Lucas 19, né, continuando, eu vou ler o 9, que Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele achou ali, né, ele achou Zaqueu, e Zaqueu encontrou Jesus. Agora, gente, nem todos escolhem ser transformados por Deus, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo tendo até algumas experiências com Ele, mesmo tendo um encontro com o Senhor, que foi o caso de Judas. Judas andou com Jesus, gente, ele estava pertinho de Jesus, ele dormia onde Jesus dormia, ele estava ali, ele ouvia as ministrações, junto ali com os outros discípulos. Imagina, você já se perguntou assim, como Judas pôde trair Jesus? Como? Andando com o Senhor, vendo o que Ele fazia, vendo todos esses milagres, né, a multiplicação dos pães, Ele andando sobre as águas. Judas viu tudo isso, né? E antes de a gente tentar entender, né, porque Judas traiu Jesus, vamos considerar a forma como os escritores aqui do Evangelho falam sobre Judas, né? Eles identificam ele como ladrão. Se você ver no decorrer dos Evangelhos, vai ser assim: traidor, alguém que foi um instrumento nas mãos do diabo, que está lá em João 6. O próprio Jesus menciona ele como filho da perdição. Ele tinha um caráter reprovado. Ele era cínico, dissimulado, gente, por conta da ambição, da frustração, do egoísmo, da avareza, da cobiça, do orgulho. Aparentemente, a gente vê Judas ali, né, tão próximo de Jesus, não é? Onde Jesus estava, Judas estava ali. Mas, na realidade, havia uma grande distância entre eles. Ele não tinha, assim, ele não cria no Senhor de todo o coração. Em João 6,64, Jesus fala assim, ó: contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Quando fala quais deles, porque muitos na hora que Jesus foi preso, ó, todo mundo correu, não é? Não foi só Judas ali que traiu nessa hora. Mas Judas, os outros se arrependeram e voltaram. Judas não. Gente, vamos nos deixar ser transformados pelo Senhor? E quando a gente tem um encontro com Jesus também, outro resultado, né, que a gente tem, nós temos uma nova identidade. Eu queria falar de alguém que só não foi maior que Jesus na história do cristianismo. Alguém já dá uma dica? Oi? Paulo. Isso mesmo, né? Ele mesmo, antes de se tornar cristão, ele era fiel naquilo que ele acreditava, né? Ele achava que ele estava trabalhando para Deus, ele tinha certeza disso. Quanto de nós achava na nossa vida passada que a gente estava trabalhando para o Senhor, que a gente fazia as coisas, né, como para o Senhor. Paulo, ele era zeloso em tudo que ele fazia. Ele era muito religioso, ele foi treinado por Gamaliel, fariseu e doutor da lei, o top ali, o doutor top da lei ali, né, da época ali. Né? Ele teve uma nova identidade quando ele se encontra com Jesus. Ele era conhecido como perseguidor de cristãos, né? Essa era a identidade que ele tinha, e ele foi transformado em um pregador de Cristo, né? Que era a sua nova identidade, o apóstolo de Cristo. Aí você pode falar assim, então por isso que ele era Saulo, né, e virou Paulo, né? Porque muita gente pergunta isso, né, gente? Mas não, isso não tem nada a ver. Ele tinha essa cidadania romana,
E ele usava esses dois nomes, né? Saulo no hebraico e Paulo por ser um cidadão romano. Então, tanto Saulo como Paulo dá no mesmo, tá bom? Então, não é que ele trocou de nome porque ele conheceu a Cristo, não. Mas Paulo, ele foi fiel ao Senhor desde quando o conheceu. Em Atos 9:1 diz assim, ó: enquanto isso, Saulo ainda respirava. Olha, ele odiava os cristãos, ó, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, quando a gente lê na Bíblia, está falando de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Assim como eu e você, quando a gente teve esse encontro com o Senhor. E Paulo, gente, ele escreveu 13 cartas ali do Novo Testamento. Essas cartas que a gente lê, estuda, relê, estuda, né? Muitas delas escritas ali na prisão, por conta do seu amor, da sua fidelidade a Jesus, né? E depois desse encontro, assim, toda a trajetória da sua vida foi mudada. Ele mudou tudo. Ele era um servo, né? Ele cuidava das igrejas ali. Ele viveu a partir daquele momento em que ele se prostrou, com aquele brilho veio no rosto dele. Ele ficou cego por 3 dias, né? E ele nunca mais foi o mesmo a partir desse momento. Você que está há um tempo com o Senhor, né? Já se perguntou aonde você estaria se você não estivesse com o Senhor? Quem já fez essa pergunta aqui? Aonde será que a gente estaria? Onde será que eu estaria? De uma coisa eu tenho certeza, no Paraná eu não ia estar. Né, gente? São coisas assim que a gente não sabe. Eu nem sei se eu estaria casada ainda. A gente não sabe qual que seria a trajetória se eu não tivesse me encontrado com o Senhor Jesus. Se o Ney não tivesse se encontrado com o Senhor Jesus. E se você não tivesse encontrado com o Senhor Jesus? Aonde você estaria agora? O que você estaria fazendo nesse domingo à noite? Pense nisso. Pode vir o louvor? Também, outro resultado que o encontro com Deus, assim, o encontro com Jesus nos proporciona, é que o Senhor é um Deus de novidade, né? O melhor de Deus sempre está por vir. E eu queria que vocês abrem bem rapidinho aí, em Atos 28, versículo 32. Como assim? Gente, quem achou esse versículo? Vocês não acharam, porque quem está escrevendo esses versículos somos nós hoje. Nós vamos continuar a escrever os Atos dos Apóstolos. Através da minha história, da sua história, nós vamos continuar isso. Você pode ver que de repente Atos acaba assim de uma maneira. Como assim já acabou? Porque nós vamos dar continuidade naquilo. Nós vamos continuar essa linda história. Chegou a nossa vez a gente escrever. O que nós vamos fazer? Quantas pessoas vão conhecer ao Senhor através de nós? Qual será a diferença? Gente, a Melissa, quando ela conta o testemunho dela, ela tem uma frase muito linda, sabe? Que me chama muita atenção. Que é essa aqui, ó. Que ela fala: eu tenho uma história, você tem uma história. Conte ela ao lado do seu Criador. Não é linda, gente? Todos nós temos uma história.
Todos nós temos um testemunho. Você pode até falar assim, mas o meu testemunho é tão assim, michuruquinho, não tem. Gente, não existe testemunho michuruco. Todo mundo tem uma linda história. Talvez para você, que você já está acostumado com a sua história, não é algo empolgante. Mas para alguém que está precisando de cura, de libertação, de restauração, uau, que história que você tem. Eu queria ter essa sua vida agora. Você foi transformada e você está escrevendo o Atos dos Apóstolos. Você está dando continuidade naquilo que foi ali parado. Lucas escreveu Atos. Ele parou por ali para deixar eu e você continuar essa história. Então fale, testemunhe o que Jesus fez na sua vida depois desse encontro que você teve com Ele. A transformação que houve, esse processo que você está vivendo, porque há um processo. A gente não para nunca, gente. Esse processo não adianta, a gente sempre vai estar em processo. Nós estamos em construção diariamente. Amém?